Eu não encheria o carrinho de Banco do Brasil. Eu acho que o segundo tri vai ser ruim de novo. Eu acho que pode cair mais. Banco do Brasil, ao longo dos últimos anos, ele viveu um momento em que, por conta de uma sucessão de bons resultados, né, de resultados, assim, que realmente eram de arquear as sobrancelhas, considerando o histórico do banco, fizeram com que o mercado passasse a precificar Banco do Brasil, não vou dizer que como se fosse um banco privado, porque não chegou a tanto, Não chegou nenhuma vez mas patrimônio. mas diminuiu, eu acho que em algum momento chegou a Ele bater uma chegou, vez sim, sim. mas diminuiu de uma maneira substancial o peso gigantesco que existia dentro em cima de Banco do Brasil pela percepção dele ser um banco público, tá. Um banco que negociava, sei lá, historicamente 0,7 de patrimônio, começou a negociar 0,8, 0,9, em algum momento bateu uma vez, e começou a entregar retorno sobre patrimônio líquido, sei lá, de 2 dígitos beirando 20, e não 2 dígitos beirando 10, como a gente viu em diversos momentos ao longo dos 20 anos. Em alguns momentos chegou a entregar resultados melhores do que bancos privados, houve uma certa deterioração de base de comparação, principalmente na figura de Bradesco, houve um momento que a base de comparação Santander deteriorou também, Itaú continuou se mantendo mais ou menos como o que sempre era. O ponto é, em alguma medida, né, o mercado num certo momento começou a precificar Banco do Brasil, como se ele fosse um banco com o potencial de ser tão rentável de maneira tão consistente quanto o Itaú. Na minha cabeça foi isso que aconteceu. Aí de repente meu veio o resultado do primeiro tri confuso, de um lado, por conta de todos os efeitos do lado das normativas do Banco Central, mas isso era confuso para todo mundo, né, pegava o setor inteiro. Do outro lado, um resultado muito sensibilizado por conta da carteira de agro, né, provisionamentos grandes e um aumento de inadimplência e tudo mais, e paralelamente com uma dificuldade muito grande de comunicação. Né. Eh, Muitas vezes, né, conversando com os clientes, eu não consigo transmitir o quanto para o analista é importante que a empresa se comunique de uma maneira consistente ao longo do tempo, porque sem aquilo ali você tem uma dificuldade muito grande de formar expectativas que sejam absolutamente justas. Então, além de um resultado ruim, o resultado veio acompanhado de uma comunicação absolutamente desastrosa, que de certa forma fez com que aquele voto de confiança de: "Ah, isso aqui agora é um Itaú público e consequentemente vale pensar nisso aqui negociando a uma vez patrimônio, ou a uma vírgula alguma coisa vez patrimônio, porque entrega um ROI de 20 e alguma coisa", eu acho que esse voto de confiança ele foi retirado. E consequentemente, grande parte do que a gente viu de queda de Banco do Brasil, que foi muito expressiva, de certa forma foi ele voltando ao múltiplo de sempre, Sim. entende. Não foi ele ficando extraordinariamente barato, né, em comparação com a sua própria média histórica, né. Eu acho que houve um momento de encantamento com o Banco do Brasil, e esse encantamento ele foi interrompido por um resultado muito ruim e uma comunicação muito ruim. Eu tenho o Banco do Brasil na minha carteira de dividendos, tá, estava entregando um resultado muito bom, em bases históricas continua sendo um resultado muito bom, eu acho que vai continuar entregando dividendo ok, mas eu acho que quem tem expectativas de que Banco do Brasil possa voltar a se valorizar de maneira expressiva, voltando para múltiplos próximos ao que ele estava negociando antes do resultado do primeiro tri, pode se frustrar, tá. É, Eu acho que demora e eu ouso dizer, eu acho que o segundo tri vai ser ruim de novo. você acha que cai mais? Eu acho que pode cair mais. Porque qual é só pra entender, assim, eu como leigo na parte de financials, o que que eu vi, assim, eh, conta de padeiro, né, é que se você pega porque o que acontece, quando a empresa dava filé, o mercado pagava 4 vezes o lucro. Empresa filé. Aí o lucro caiu. E quando você faz 20%. caiu 20%. Aí vou chutar aqui grandes números. No contrato. Aí hoje tá, sei lá, 4,6, o que
se é um contrassenso agora que a rentabilidade caiu, eu continuar pagando 4 vezes lucro. Tô falando de uma maneira Uhum, nunca fiz modelo, nada. Aí e ainda tem uma rabuda ainda do segundo é trimestre. isso É aí. mais ou menos esse o racional. É isso aí. Pensando em 4 vezes lucro, aí, assim, faz o sentido, por exemplo, se 4 vezes lucro contra um filé, ainda tem alguma coisa para corrigir ainda. Ainda pode ter alguma coisa para corrigir. Seria esses 17. Dependendo do tamanho do problema que possa vir no segundo tri. E por que basicamente que eu acredito que possa haver problemas adicionais no segundo tri? Porque basicamente os problemas que eles reportaram no primeiro tri, que basicamente dizem respeito à carteira de agro, em todos os demais anos em que ocorreu problemas dessa natureza, porque é uma coisa inerente à exposição a agronegócio, nunca foi um trimestre só, entende? É difícil de acreditar que dessa vez não, tudo que tinha de ruim para entrar já foi colocado aqui, agora o balanço tá limpo e a vida vai seguir. Eu não tenho bases, eu não tenho subsídios para dar um voto de confiança desses, entende? Porque esse é o histórico para o qual eu vejo, né. Fazendo paralelo lá, a gente estava falando do histórico operacional da Randon, né. Se o cara vir me apresentar um trimestre ruim, eu fico relativamente tranquilo, porque eu sei que o histórico dele a longo prazo é bom, tá. Agora, quando eu olho para o histórico de Banco do Brasil, eu sei, os problemas de inadimplência e de perdas relacionadas à carteira de agro dificilmente se concentram em um trimestre só. Então eu deveria esperar mais. Eu ok, agora vamos supor aqui uma outra provocação. Mais uma vez sem entender as dinâmicas do negócio, etcétera. Quando, vamos supor que vai vir outro resultado ruim. Assim, qual é mais ou menos a expectativa assim, uma tese que é muito fácil para analista é de retorno à média. Você acha que retorna à média? E dito isso, qual é a minha perspectiva? É que, cara, se Petrobras negocia a 2,7 vezes EV/EBITDA com free cash flow de 25 para 2025, qualquer coisa do tipo, e o Banco do Brasil negocia a 4 vezes lucro, por quê? Então, pensando numa eventual troca de governo, não corre o risco de existir uma reprecificação desse múltiplo em relação aos pares privados? Não digo no caso da Petrobras, depois a gente conversa sobre ela. Sim. Eu acho que Entendeu? Porque eventualmente assim, porque o que sim. eu penso assim: tudo bem, no filé, a empresa entregando 20 de ROI, a empresa vale 4 vezes lucro. Aí entrou um governo para o mercado, o curva dos juros cai, etcétera. Será que 6 vezes lucro não faz algum sentido? Isso já seria uma mega porrada, pensando no horizonte de 2 anos? Talvez, talvez. A depender do que eles efetivamente conseguirem entregar no meio do caminho, o grande problema aqui é se ele voltar a ser um banco que entrega, sei lá, 15 de ROI. Como entregou no primeiro tri. É, de maneira de forma consistente, entende? Porque se for isso, muito provavelmente, em grande medida, vai ficar aquela percepção: "Prefiro ter Itaú", entende? Ou mesmo um cara mais ousado, mais tomador de risco: "Prefiro ter Bradesco". No sentido de que, o que eles conseguiam entregar era isso. Porque algumas coisas estruturalmente talvez não consigam ser mudadas, entende? Então, eu não sei, eu realmente não sei, precisaria pensar, precisaria meditar a respeito disso com mais profundidade. Mas não é sinceramente um nome, assim, que, cara, em um cenário de troca de governo, eu não encheria o carrinho de Banco do Brasil, né. Eu preferiria ir naquela direção que a gente estava falando antes, né. Pensar em nomes privados que se beneficiam estruturalmente de uma melhora substancial macro. Entendi, do case de tocar o barco como ele deveria ser tocado, É, mais ou menos isso. porque ali no limite, você pode ter uma mudança de governo e aí você teve o El Niño, ou você teve a Laninha, ou você teve alguma outra traquitana que fez uma quebra de safra. Aí você tem de novo lá uma exposição gigantesca ao agro e um monte de problema e uma choradeira em torno do próximo plano safra e todos os problemas, de sempre.
né. E em paralelo todas as questões relacionadas à competição do segmento bancário, né, com as fintechs e com os bancos que são mais moderninhos e do outro lado você tem aquela estrutura mais pesada, com uma rede de agências do Oiapoque ao Chuí, porque existe uma percepção de que precisa estar em todo lugar. Isso tudo se traduz em índice de eficiência pior do que de banco privado, e rentabilidade pior do que de banco privado e por aí vai. Faz o paralelo que você tinha É. feito que eu interrompi. Não, então, e a provocação que eu fazia é justamente essa, porque eu apanhei muito aqui durante algum tempo, porque eu falava assim: "Bom", as perguntas vinham muito relacionadas ao ciclo do crédito, o cenário mais desafiador que se desenhava para o segundo semestre de 2025, quando a gente olha para a carteira, realmente, a carteira do Banco do Brasil era mais defensiva do que a carteira do Bradesco. Só que, nos últimos 2 meses, a gente tem visto um movimento muito mais de talvez até de rotação dos investidores saindo de Banco do Brasil, indo para Bradesco. É muito pautado nessa dinâmica de curto prazo. Como é que você enxerga isso? Eu acho que por mais que você tenha uma carteira mais defensiva no Banco do Brasil, em tese, né, você teve fatores pontuais que atingiram na veia a carteira mais defensiva do Banco do Brasil. E do outro lado, eh, todo esse desterro pelo qual passou o Bradesco ao longo do último ano, principalmente, se traduziu em um processo muito forte de limpeza de carteira de crédito. Então, a não ser que nós tivéssemos, assim, uma deterioração muito aguda de fundamentos no Brasil, que eu acho que felizmente não é o que a gente tem até o momento, eh, dificilmente a gente vai ver uma piora substancial de inadimplência de Bradesco, a partir dos níveis atuais. Eu acho que a troca faz sentido, principalmente para quem está pensando em ganho de capital e não necessariamente em renda, por uma questão de momento mesmo, entende. Se tem um que vem numa Carteira de piora e outro que crédito vai numa melhora. carteira de crédito limpa ou praticamente limpa, uma conjuntura macro que permite resultado de tesouraria favoráveis, um banco que tem um funding barato e consequentemente consegue uma margem financeira, importante, e vale lembrar, se em outros momentos o braço de seguros, vida e previdência de Bradesco carregou a operação, gente, a gente tá falando que tem uma das maiores seguradoras do país ali dentro, a Selic tá a 15. Né. Ou seja, você tem um caminhão de dinheiro de float de seguradora parado, né, uma parte a 15 e outra parte a IPCA mais 7, né. Isso aí gera um resultado maravilhoso, um resultado absolutamente maravilhoso.